E eu queria tentar voltar no passado e enxergar visualmente como que era, porque a gente tem uma ideia, às vezes, um pouco deturpada, né, de filósofo. Eu imagino pessoas com umas túnicas brancas conversando e mexendo as mãos e outras pessoas sentadas em volta. Como que era esse ambiente na Grécia? Sócrates, por exemplo, ele se reunia, eram grupos grandes, ele começa... Como que, se a gente pudesse voltar no tempo, o que que a gente vê? Eu sei que são hipóteses, né, mas como acha que seria isso? Não acredito. A túnica era a maneira mais comum de se vestir Então, na provavelmente época, né? seria isso. Mas não era tão uniformizado Ah, assim. não? Sócrates, por exemplo, se diz que ele se vestia de uma maneira bastante rude. Sua túnica era um tecido grosseiro. Ele era extremamente despojado de bens materiais, né? Não O tinha tecido absolutamente da nada. túnica já revelava Com certeza. a- Ele diz que andava, às vezes, descalço ou com sandálias muito rudes. Ele era um homem do povo, um homem muito simples. Tá? Já Platão vinha da nobreza. Platão era um jovem da nobreza de Atenas. Ele, inclusive, um dos 30 tiranos de Atenas era tio dele. O que são os 30 tiranos de Atenas? 30 tiranos de Atenas foi um governo que, num determinado momento, Esparta, vencedora de uma guerra com Atenas, instaura como governo. Tá? Esses 30 tiranos eram extremamente duros, como todo tirano é, né? E tinham lá suas inimizades em relação à filosofia. E começa a perseguir? É o caso do que aconteceu com Sócrates. Tá? Começa a ter determinados momentos que as verdades filosóficas começam a se tornar incômodas. Porque ganha uma certa popularidade as ideias dele. E porque não se vendem, né? Não se vendem. Portanto, as ideias que eles concluem podem ser contrárias àquelas que oficialmente se desejaria propagar. E perigosas. Perigosas. Portanto. E o que acontece com Sócrates, então? Qual que é o destino dele quando esses 30 tiranos começam a perceber esse perigo? Ele é acusado, é feita uma acusação de que ele estaria deturpando a juventude e que teria algum tipo de ateísmo, né, de heresia contra os deuses. Naquela época não era muito convencional, a própria pessoa se defendia, ele faz uma defesa. Ele mesmo se defende? Num nível muito filosófico, que não é muito bem compreendido por aqueles jurados. Os jurados eram cidadãos, né, que eram selecionados para isso, e ele é condenado. Ele é condenado a beber cicuta, que era um veneno, e ele morre assim, bebendo cicuta. Caramba, ele é condenado pelo povo, né? Pelo júri, Pelo júri. que era selecionado do povo. Caramba, e ele morre jovem? Não, ele já era um homem idoso, Já? ele já contava da casa dos 70 anos. Ah, tá. E qual estrago que ele fez nessa época, assim? Ele morre, mas ele deixa um legado, né? Com certeza. Platão, por exemplo, é um discípulo seu. Né? E nós podemos dizer que quase toda a obra de Platão tem como personagem central Sócrates. Ah, é? São diálogos, e esses diálogos, o personagem central em muitos deles é o Sócrates. Como se fosse uma homenagem de Platão ao seu mestre, uma vez que Sócrates não deixa absolutamente nada escrito. Sócrates não deixa nada escrito? Nada escrito. Tudo é oral Tudo é oral. Xenofonte pena. faz um livro sobre ele, que são os ditos e feitos memoráveis de Sócrates, e Platão faz vários diálogos tendo ele como personagem principal. Então daí a gente tem mais ou menos uma noção do que foi Sócrates. Entendi. Dele mesmo não fica absolutamente nada. E Platão vai além, ele quebra, ele vai em uma direção contrária, ou ele acrescenta e começa a ir além? Você não tem como saber exatamente nos diálogos o que era a ideia de Sócrates e o que é a ideia do Platão. Ele não Provavelmente não. Provavelmente ele acrescentou às falas de Sócrates ideias suas também. Entendi. Então fica parecendo que tudo era a ideia de Sócrates. Logicamente não. Ele deve ter colocado o seu ponto de vista ali também. Sócrates é sempre a parte sensata do diálogo. É o condutor. É aquele que sempre porta a razão. É o condutor do diálogo. O mundo das ideias de Platão, então, não se sabe se é uma ideia dele ou se parte de Sócrates, então. Não temos como saber o que é de Sócrates e o que é de Platão. Com certeza ele teve uma base socrática e a partir daí estabeleceu seu próprio pensamento.